Certo? Então, boa tarde, começando mais uma aula de física. E a aula de hoje vai ser sobre calorimetria. Então, como nós já vimos na aula passada nós fizemos uma breve revisão sobre o conteúdo de termometria e termologia, na verdade. Vimos a questão da temperatura, vimos a questão das escalas termométricas, vimos os termômetros, e é importante que a gente dê continuidade ao conteúdo. Então, seguindo a linha de raciocínio, agora nós entramos no conteúdo de calorimetria, certo? Se o áudio travar ou qualquer coisa do tipo, vocês interrompem. Eu peço que vocês falem pelo microfone, porque é mais fácil eu acompanhar pelo microfone do que pelo chat, tá? Então, vocês me avisam e assim a gente vai continuando a aula. Então, primeiro ponto, calorimetria. Espera aí que não tá querendo passar. Deixa eu ver aqui o que foi que houve. Na verdade, travou. Deixa eu fechar aqui e começar tudo de novo. Acho que agora vai. Pronto. Então, calorimetria. O que é calorimetria? Como vocês podem ver aqui na figurinha, nós temos um corpo, que esse corpo, a parte que está em vermelho é uma parte que está mais quente, e a parte que está em azul é que é uma parte mais fria. Então, o que é calorimetria? O que é que isso dá a entender? Dá a entender que nós vamos estudar o calor. E o calor, nós vamos ver que ele é representado pela essa letra Q, certo? Q maiúsculo. Então, o termo calorimetria, ele é formado por duas palavras. A palavra calor e a palavra metro. Então, o calor, ele vem do latim e ele representa a quantidade do que é quente. E o termômetro, ele vem do grego e significa medida. Então, calorimetria é a medida de algo que está quente. É o estudo, na verdade, do calor, das suas manifestações e das suas transformações, certo? Então, exemplo. Quando nós colocamos dois corpos de temperaturas diferentes em contato, nós podemos observar que a temperatura do corpo mais quente diminui, enquanto que a temperatura do corpo mais frio aumenta, até o momento em que ambos atingem a mesma temperatura, e esse momento a gente chama de equilíbrio térmico. Nós vimos em sala, na verdade, vários e vários exemplos sobre isso. Quando nós estamos mais frios, o que é que a gente faz? A gente procura alguma fonte de calor para que a gente consiga esquentar. Então, daí a gente tira que um corpo que está mais quente cede calor para o corpo que está mais frio. Então, o corpo que está mais quente diminui de temperatura para que o corpo mais frio aumente. Quem está quente esquenta quem está frio. Esta reação é causada pela passagem de energia térmica do corpo mais quente para o corpo mais frio. Então, essa transferência de energia é, na verdade, o que nós chamamos de calor, certo? Alguma dúvida até aí sobre essa definição de calor? Falem agora ou calem-se para sempre. A gente viu em sala que essa quantidade de calor, na verdade, essa transferência, ela tem um limite.
E esse limite é o limite que nós chamamos do equilíbrio térmico, certo? Então, para frente, já que ninguém se manifestou. Então, sintetizando, deixando de uma forma mais simples e mais direta, calor é a transferência de energia térmica entre corpos com temperaturas diferentes. Natália, calor vai sempre existir. Se eu tiver dois corpos com a mesma temperatura, vai haver troca de calor entre eles? Não vai, porque como os dois tinham a mesma temperatura e não há uma diferença, então não vai haver troca de calor e a gente diz que esses corpos estão em equilíbrio térmico, certo? Para que haja a transferência de energia, ou seja, para que tenha calor, é necessário que tenha temperaturas diferentes. Então, se vocês quiserem anotar, essa é uma informação muito importante. Para que tenha transferência de calor, os corpos têm que ter temperaturas diferentes. Vocês anotem que essa é a ideia principal, certo? Então, se não tiver temperatura diferente, não tem troca de calor. Para frente, toda grandeza física ela é associada a uma unidade de medida. Então, desde o primeiro ano que nós estudamos as grandezas físicas, e nós vimos que as grandezas físicas estão sempre acompanhadas com a unidade de medida. Calor não ia ser diferente. Então, a unidade de medida para calor, a mais utilizada, é a caloria, que é esse símbolozinho, esse símbolo aqui, ó, cal, certo? Essa é a mais utilizada. Só que a gente viu que existem as unidades de medidas do Sistema Internacional lá no primeiro ano. E a unidade de medida para calor no Sistema Internacional de Unidades é o Joule, certo? Então, você pode ter uma unidade de medida em caloria ou você pode ter uma unidade de medida em Joule. Para isso, nós estabelecemos uma relação de equivalência. Então, uma caloria equivale a aproximadamente 4,2 joules, certo? Essa é outra informação importante que vocês têm que anotar, porque como nós estamos trabalhando com energia, o joule ele é uma unidade de energia, certo? Então, é importante que vocês tenham essa relação e vocês saibam que uma caloria equivale a aproximadamente 4,2 joules. Então, vão anotando, vão fazendo essas observações no caderno de vocês, vão tirando as dúvidas. Se não quiser tirar dúvida agora, depois me procura no particular que a gente tira a sua dúvida, certo? Continuando, então, o calor. O que é que esse calor, na verdade, representa? Ele representa a energia transferida de um corpo para o outro, em uma função unicamente dependente da diferença de temperatura. Então, você vai ter troca de energia de um corpo A para um corpo B. Aí a gente volta lá naquela primeira figurinha. Por exemplo, aqui, ó. A vela, ela vai estar com uma temperatura maior do que esse bastão. Então, o que é que a gente vai fazer? Vai colocar a vela próxima ao bastão e a vela vai transferir energia dela para o bastão. Então, você tem dois corpos com temperaturas diferentes e esses corpos vão trocar calor entre si, até o momento em que a temperatura entre eles esteja igual, esteja em equilíbrio térmico. Então, o que é que vai acontecer? A vela vai começar a esquentar esse bastão, e esse bastão ele vai transferindo, na verdade, ele vai conduzindo essa energia que está sendo recebida pela chama da vela
aos pouquinhos, até que todo o bastão esteja com a mesma temperatura. Então, é por isso que essa figurinha tem áreas que estão em vermelho, aí tem áreas que estão misturando entre vermelho e azul, ou seja, essa partezinha aqui está esquentando, e com o passar do tempo, você vai ter que no final, todo esse bastãozinho vai estar em laranja, vermelho, certo? Até que essa temperatura ela entre em equilíbrio. E assim acontece uma troca de calor. Então, o calor representa a energia transferida de um corpo para outro em função unicamente da diferença de temperatura entre eles. Esse transporte de energia, na forma de calor, sempre ocorre do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Agora, observação. Anotem essa observação porque ela não vai aparecer no slide, certo? Então, o calor, ele sempre vai sair do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, mas isso só acontece quando você tem uma transformação espontânea, ou seja, espera aí que eu usei a cor errada. Vocês vão anotar essa observação aqui, ó. Espontaneamente, o calor sai do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Dá para vocês lerem direitinho o que eu escrevi? Então, espontaneamente, o calor sai do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Aí vocês podem me fazer a seguinte pergunta. Professora, por que você colocou essa palavra espontaneamente? Porque... Peraí que eu coloquei aqui errado. Por que eu coloquei a palavra espontaneamente? Por que eu frisei que essa palavra é importante? Porque eu posso ter a transferência de calor do corpo mais frio para o corpo mais quente, desde que esse seja um processo forçado. Como assim? Pode ocorrer, observação 2, de maneira forçada, pode ocorrer a situação contrária. Lá vai eu errando de novo. Então, de maneira forçada, pode ocorrer a situação contrária. Como assim? O corpo frio pode ceder calor para o corpo mais quente. Como é, professora, que a gente força a situação? Eu preciso construir uma máquina
para que essa máquina consiga tirar calor de quem já está frio e enviar esse calor para quem está mais quente. É assim que a gente consegue, por exemplo, utilizar uma geladeira. Então, o que é que a geladeira faz? Ela tira calor do frio e joga para o lado quente. Isso a gente vai discutir com muita calma, com muita paciência. Vai entrar nesse assunto várias e várias vezes. Então, assim, é importante que vocês grifem essa palavrinha aqui, ó. Espontaneamente. Então, naturalmente, a natureza nos ensina que o calor, ele sai do corpo mais quente para o corpo mais frio. Certo? Então, anotem essas observações, porque elas não vão aparecer no slide. Essas informações, elas precisam ser explicadas. Então, comentem aqui no chat ou comentem no microfone se vocês entenderam, se tá dando para ler, se não tá, para que a gente possa seguir com o conteúdo. Então, estou esperando a resposta de vocês. Comentem aí. Tudo certo? Show, Vanessa. Então, alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Vocês anotaram? Então, vamos lá. Pode tirar da página para a gente voltar para o slide. Todos conseguiram anotar? Qualquer coisa vocês pedem para eu voltar. Então, vamos voltar para o slide, certo? Então, pronto. Continuando aqui. Então, normalmente, esse processo sempre ocorre do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Vale ainda ressaltar que um corpo não possui calor, então não é uma característica do corpo. O corpo, na verdade, ele possui o que a gente chama de energia, certo? Então, calor não é uma característica do meu corpo. Calor é uma situação que acontece devido a diferenças de temperatura. Então, o que nós temos, o que é característica do nosso corpo, é o que a gente chama de energia interna. Então, é outra situação e é outra observação que vocês devem ter gravadas na cabeça de vocês. Vocês devem aprender isso. Nós não temos calor, nós temos energia interna. Portanto, só faz sentido. Desculpa, é ao vivo, não tem como editar, então assim. Portanto, só faz sentido falar em calor quando essa energia ela está sendo transmitida, ou seja, só faz sentido eu falar a palavra calor com vocês quando eu tenho dois corpos no mínimo e esses dois corpos eles estão o quê? Com diferentes temperaturas e essa diferença de temperatura está fazendo com que um corpo troque calor com o outro, um corpo troque energia com o outro. Então, essa palavra calor só faz sentido a gente utilizar quando a gente tiver uma situação desse tipo. O calor, ele pode ser definido como calor sensível e como calor latente. O que é isso? Eu posso ter uma troca de calor e essa troca de calor pode fazer somente com que meu corpo esquente. Assim como eu posso ter uma troca de calor que provoque uma mudança de estado físico. Como assim? Se eu tiver uma panela e colocar ela lá no meu fogão para esquentar, vamos voltar para cá. Então, se eu tiver, por exemplo, uma panela,
tem uma panela aqui em azul. E essa panela, ela está em contato com a chama do meu fogão, certo? Dentro dessa panela tem água. Então, esse aqui é a minha água. E aqui é o cabo da minha panela. Tranquilo? Então, se aqui dentro eu tiver água, e isso daqui for minha chama, quando a gente coloca essa panela no fogão, o que é que vai acontecer? Essa água, ela vai esquentar consideravelmente. Esquentar. Todos concordam? Então, eu vou colocar essa panelinha lá no meu fogão e essa panela ela vai começar a esquentar. Quando essa panela começar a esquentar, o que é que vai acontecer? Ou eu desligo e só deixo a água esquentar, ou eu paro nesse ponto, ou eu deixo essa água começar a evaporar, que é quando começam a aparecer aquelas bolinhas. E a mãe da gente pergunta assim, menino, essa água aí já começou a ferver? Então, quando a gente diz isso, é porque a água começou a entrar no estado de vapor. Então, ela saiu do estado líquido, vou colocar aqui, H2O líquida. Quando ela começar a evaporar, ela vai sair do líquido e vai entrar no estado de vapor. Então, o que é que aconteceu aqui? Eu tive trocas de calor entre a chama e a panela. Então, aqui teve o que a gente chama. Não está aparecendo para vocês, né? Tá aparecendo aqui para vocês se eu escrever desse lado, do ladinho da panela? Que eu não consigo ver. Então, nessa situação, pronto, teve trocas de calor entre a chama e a panela, consequentemente com a água. E essa troca de calor provocou o quê? Provocou primeiro que a água esquentasse. Quando chegou a uma determinada temperatura, que a gente sabe que é a temperatura de 100 graus, ou seja, quando ela atingiu 100 graus Celsius, ela começou a evaporar. Então, houve uma mudança de estado físico. A água saiu, vou botar aqui, a água saiu do estado líquido, que ela estava inicialmente, e passou para o estado de vapor. Será que eu tenho como determinar? Todos estão vendo, né? Agora? Será que eu tenho como determinar quanto de calor eu preciso para esquentar a água até o ponto de ela se transformar em vapor? Será que eu consigo quantificar? Será que eu consigo prever fisicamente quanto de calor vai ser necessário para que essa situação aqui ocorra? Respondendo, tenho como sim. Para isso, eu estudo o calor sensível e o que a gente chama de calor latente. Pode voltar lá para o slide, vocês estão copiando. Que essa situação também não tem no slide. Ela só vai estar disponível novamente quando eu conseguir disponibilizar esses vídeos. Então, é importante que vocês anotem, certo? Então, bora lá voltar. É importante que a gente estude o calor sensível e estude o calor latente. Então, o que é o calor sensível? O calor sensível
é aquele utilizado, é aquela troca de calor que é responsável apenas por esquentar um corpo ou esfriar. Como assim? Essa transferência de energia na forma de calor, ela acontece quando produz no corpo uma mudança na sua temperatura, apenas. Então, antes, essa temperatura, essa troca de calor, ela só pode ser chamada de calor sensível se o corpo não mudar de estado físico. Ou seja, quando a gente foi lá para o exemplo da panelinha, enquanto a água esquentou até atingir 100 graus Celsius, essa troca de calor ela é chamada de calor sensível. Quando o corpo atinge a temperatura dos 100 graus Celsius, que ele começa a evaporar e ele sai do estado líquido para o estado de vapor, essa troca de calor, que provoca uma mudança de estado físico, é chamada de calor latente, certo? Então, no nosso exemplo da panelinha, nós temos dois tipos de calor. Nós temos, primeiro, para esquentar a água, o que a gente chama de calor sensível. E nós temos o que faz a água evaporar, nós temos o calor latente. Tanto o calor sensível quanto o calor latente, eles podem ser quantificados. Nós podemos determinar quanto calor é necessário para que essa troca de calor aconteça e essa situação volte a acontecer. Nós conseguimos determinar quanto calor é necessário para esquentar a água e quanto calor é necessário para que essa água mude de estado físico. Todos entenderam? Todos entenderam essa situação? Nós podemos continuar. Então, bora lá, já que ninguém se pronuncia. Para que a gente consiga quantificar, vão aparecer algumas equações. Então, assim, a grandeza que define essa energia térmica em trânsito é chamada de quantidade de calor. Por isso que a gente utiliza a letra Q e não a letra C de calor. Porque, na verdade, nós vamos determinar uma quantidade, certo? No sistema internacional, essa quantidade, ela recebe a unidade de medida, que é o joule. Então, quantidade de calor, ela é medida em joules, que é, na verdade, energia. Quando a gente está trabalhando, quando a gente está querendo quantificar a quantidade de calor sensível, nós utilizamos essa equação que está aparecendo aí na tela de vocês. Essa equação, ela recebe o nome de equação fundamental da calorimetria. Essa daí, ela também tem um macetezinho utilizado para aprender, na verdade, para gravar essa equação. Então, essa equação é a equação que a gente chama de Q-macete, certo? É a equação fundamental da calorimetria. Esse Q, ele significa a quantidade de calor sensível, ou seja, essa equação aqui é a equação que a gente utiliza para determinar o quanto um corpo esquentou ou o quanto um corpo esfriou, certo? O M é a massa do corpo. Esse Czinho que aparece na equação é chamado de calor sensível. E por fim, esse ΔT é o que a gente chama de variação de temperatura.
ou seja, é a temperatura final menos a temperatura inicial. Nas próximas aulas, nós vamos utilizar essa equação incansáveis vezes. Vocês vão receber atividades que utilizam essa equação. Então, não esqueçam o nome dela. Toda vida que nós falarmos sobre a equação fundamental da calorimetria é a equação do Ki-macete. E é essa a equação para a quantidade de calor sensível. Certo? Dúvida? Para frente. Nós vamos falar agora sobre aquele Czinho que apareceu na equação. Esse Czinho aqui, ó. Então, o que é ele? Ele é chamado de calor específico e ele é uma constante. Essa constante, ela depende diretamente da substância. O que é isso? Por exemplo, se eu estiver falando da água, o calor específico da água vai ser 1. Se eu estiver falando... Eita, troquei, calma. Se eu estiver falando do calor específico da água, esse valor vai ter um resultado. Se eu estiver falando do calor específico de alguma outra substância, esse valor já vai ter outro número e assim sucessivamente, dependendo exclusivamente do material que é composto o meu corpo. Então, o calor específico é a constante fundamental de proporcionalidade da equação fundamental da calorimetria. Seu valor depende diretamente da substância, ou seja, do material com o qual o corpo é feito, certo? Exemplo, o calor específico do ferro, aquele Czinho, para o material do ferro, é igual a 0,11 caloria por grau Celsius. Já o calor específico da água, que é o exemplo, por exemplo, da nossa panelinha, a água líquida é igual a 1 caloria por grau Celsius. Gravem esse valorzinho aqui, que ele vai aparecer demais nas nossas questões, porque geralmente as nossas questões são falando de água, certo? Nós podemos relacionar também uma outra grandeza física que aparece quando nós tratamos da calorimetria, que é chamada de capacidade térmica. Então, o que é a capacidade térmica? Seu valor ele está relacionado ao corpo, levando em consideração a sua massa e a substância que ela é feita. A capacidade térmica é um valor exclusivo para cada material, que determina, na verdade, o nome mesmo já está dizendo, a capacidade térmica que aquele corpo possui. Então, esse valor é um valor limite. Para que a gente consiga calcular a capacidade térmica, a gente utiliza essa equaçãozinha aqui. A capacidade térmica, ela vai ser igual a massa do corpo vezes o seu calor específico. Então, tá aqui, ó. C maiúsculo, é de capacidade térmica. M é da massa do corpo ou da substância. E o Czinho minúsculo é o que a gente chama de calor específico, que a gente acabou de ver, certo? Então, dessa forma, nós calculamos a capacidade térmica. Eu não preciso saber de nenhuma outra informação. A capacidade térmica ela é exclusiva do corpo, a massa é uma característica do corpo, o calor específico também é uma característica do corpo, certo? Consequentemente, a capacidade térmica é característica do corpo que nós estamos estudando. Exemplo! Vamos lá colocar essas informações que a gente viu em prática. Antes da gente fazer o exemplo, vamos tentar colocar aqui as informações que nós vimos na aula. Então, qual é a primeira informação? A primeira informação é que vai existir o que a gente chama de troca de calor.
certo? Segundo ponto, essa troca de calor, ela é estabelecida através do que a gente chama de quantidade de calor. Essa quantidade de calor, ela é representada pela letra Q maiúscula. Só que essa quantidade de calor, ela possui dois casos. O primeiro caso é a quantidade de calor sensível. E o segundo caso é a quantidade de calor latente, que nós não vamos ver na aula de hoje, certo? É a aula da semana que vem. Então, a quantidade de calor sensível, que é esse primeiro caso, vamos chamar ela de QS, certo? A quantidade de calor sensível, ela determina, na verdade, a quantidade de calor necessária, para mudar, ou seja, variar a temperatura de um corpo. Isso pode ser que ela esquente ou esfrie, certo? Então, nós vimos que a quantidade de calor sensível é a quantidade de calor necessária para mudar, ou seja, variar a temperatura de um corpo. Observação. Não, deixa eu até grifar isso. Não pode ocorrer a mudança de estado físico. Tranquilo até aí? Qualquer dúvida, vocês parem e me perguntem, viu? Porque se vocês não falarem nada, eu vou entender que vocês estão entendendo tudo e eu posso continuar. Então, essas foram as informações que a gente viu até agora. Essa quantidade de calor sensível, ou seja, esse meu QS, ele pode ser calculado através de uma equação, que é a equação M vezes C minúsculo vezes delta T, onde o M é massa, C é calor específico e delta T é mudança de temperatura. Nós vimos que é necessário que ocorra uma mudança de temperatura para que nós tenhamos uma quantidade de calor. Então, essa quantidade de calor depende desses três fatores: da massa, do calor específico e da mudança de temperatura. Nós vimos também uma grandeza chamada de capacidade térmica. Então, o que é essa capacidade térmica? É uma característica do corpo que determina qual é a capacidade máxima que esse corpo pode, a capacidade térmica máxima que esse corpo pode oferecer. E ela é determinada a partir da equação C maiúsculo, que representa a capacidade térmica, M, que é a massa do corpo ou da substância, e o C minúsculo, que é o calor específico. Então, essas foram as principais informações da aula de hoje. Então,
essas são as informações que vocês precisam ter em mente e vocês precisam saber para poder conseguir fazer as questões. Então, vamos ver se a gente consegue fazer a questão aqui do lado, certo? Vamos voltar para lá, para o slide, para ver qual é a questão. Só um segundinho. Então, em uma panela foram colocados 1,5 kg de água em temperatura ambiente. Então, vamos anotar essas informações. Então, a massa, exemplo. A massa da substância é 1,5 kg. Aí eu vou colocar aqui que é de água, certo? A temperatura inicial do corpo é 20 graus Celsius. Sim, vamos voltar para a questão, peraí. A temperatura inicial é 20 graus Celsius. Ao ser aquecida, sua temperatura sai dos 20 graus Celsius e passa a ser 85 graus Celsius. Então, vamos anotar de novo. Temperatura final é igual a 85 graus Celsius, certo? Considerando que o calor específico da água é de 1 caloria por grama Celsius, calcule. Então, vamos anotar o valorzinho de C. C é igual a 1,0 caloria por grama Celsius. Será que a gente já consegue calcular? Nós temos massa, nós temos o calor específico e nós temos a mudança de temperatura. Então, calcule 2 pontos. Na letra A, eu quero calcular a quantidade de calor recebida pela água para atingir essa temperatura. Então, nós sabemos que para que um corpo consiga evaporar, ou seja, para que a água saia do estado líquido para o estado de gás, é necessário que a temperatura atinja 100 graus Celsius. Então, como a minha temperatura final é 58, eu não atingi os 100 graus Celsius ainda, então eu não vou ter troca de mudança, na verdade eu não vou ter mudança de estado físico. Então, eu sei que a quantidade de calor que eu vou utilizar é a quantidade de calor sensível. Então, vamos lá. Aqui eu quero a quantidade de calor sensível. Como é que eu faço isso? Para determinar a quantidade de calor sensível, eu utilizo a seguinte equação. Q sensível é igual a M vezes C vezes delta teta. Se eu tenho todas essas informações, eu consigo determinar qual é a minha quantidade de calor sensível. O meu M é 1,5 quilogramas. Só que aí tem um ponto que eu preciso fazer uma mudança, certo? Então, minha massa é 1,5 quilogramas. Eu preciso transformar esse quilogramas para grama. Por quê? Porque o meu Czinho está utilizando o G em grama e não em quilograma. Então, para que eu mude esse valor, é só eu desfazer esse valor de K. Como assim? A minha massa vai ser 1,5 vezes 1.000, que é o valor de K. Esse resultado vai ser igual a 1,5. Eu vou andar uma vírgula e vou acrescentar 2 zeros. Então, esse resultado, 1,5 quilogramas, é igual a 1.500 gramas. Esse valor eu posso utilizar na minha equação.
Então, vamos começar a substituir. Calor sensível é igual a minha massa, que agora eu sei que é 1.500 gramas. O meu calor específico, que é 1, aí vem o ponto. A variação de temperatura é a temperatura final menos a minha temperatura inicial. Então, a questão também me deu quanto equivale a temperatura inicial e a temperatura final. Continuamos substituindo 1.500 vezes 1 vezes a temperatura final é 85. A questão me deu. A temperatura inicial é igual a 20. Então, quanto é que é 85 menos 20? Meu calor sensível é 1.500. Quanto é 1.500 vezes 1? 1.500. Vezes 85 menos 20 é igual a 65. Então, se a gente fizer 1.500 vezes 65, alguém faz aí e me responde, para eu não fazer a questão sozinha. 1.500 é o quê? É o quê? Tá gravando, hein, rapaz? 1.500 vezes 65 dá igual a 97.500. Esse valor é o meu valor de... Calma que isso aqui eu errei, que não é em joule, aqui é em caloria. Então, o meu valor final, a quantidade de calor necessária para que eu consiga esquentar a água de 20 graus Celsius até 85 é 97.500 calorias. Ou eu posso chegar e transformar esse valor de volta para quilocal e colocar 97,5 quilocaloria. Certo? Então, é assim que eu utilizo a equação. Eu sei que é a primeira vez que nós trabalhamos com ela e que nós utilizamos essa equação. Então, é normal que vocês achem um pouco complicado. Só que nós vamos utilizar mais exemplos e nós vamos fazer mais questões o tempo inteiro, certo? Então, não se assustem, não se acanhem, que isso vai ser cada vez mais fácil. Tranquilo? Então, respondemos a letra A e agora nós vamos para a letra B. Então, o que é a letra B? Ela quer que você determine qual é a capacidade térmica dessa porção de aula. Então, nós vimos aqui em cima que capacidade térmica é dada por essa equaçãozinha. C é igual a M vezes o calor específico. Então, para que eu consiga responder a letra B, o que é que eu vou utilizar? Somente essa equação aqui de baixo. A equação C é igual a massa vezes o calor específico. Então, bora lá. Letra... De novo, eu fiz errado. Letra B. Quem é a capacidade térmica? Capacidade térmica é C, M vezes o calor específico. Essa questão é muito fácil. Então, nós descobrimos que a massa é 1.500 gramas. E a capacidade térmica da água líquida vale 1. Então, a minha capacidade térmica é igual a 1.500 gramas por... Não, calma. Capacidade térmica não é essa equação, ou essa
Unidade de medida. Chega que eu baguncei foi tudo. Capacidade térmica não é essa unidade de medida. Espera aí que eu confirmo e aviso já a vocês. Então, a minha capacidade térmica, na letra B, vale 1.500. Alguma dúvida até aí? Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu? Tô esperando vocês falarem. E ninguém falou nada. O nosso exemplo mais ou menos. Vanessa entendeu mais ou menos. Então, assim, o que é que a gente vai fazer? Eu vou disponibilizar o vídeo dessa aula por alguma plataforma, eu aviso a vocês. E vocês vão revendo essa aula até que vocês consigam entender. Chega, deixa eu voltar aqui para terminar a questão. Tá aqui, ó. Então, como é que eu faço para descobrir a unidade de medida de alguma grandeza física? Eu pego a unidade de medida da massa e multiplico pela unidade de medida do calor específico. Então, vocês só precisam saber que a capacidade térmica é dada por caloria por grau Celsius. Tranquilo? Então, respondida a letra B, deixa eu apagar isso aqui. E é isso que vocês precisam. Tá aqui a solução da questão. Então, letra A e letra B do nosso exemplo. Certo? Vocês tirem print, copiem, tenham essa solução guardada, porque é importante que vocês... A imagem para vocês está ruim aí? Tá dando para ler direitinho? Porque para mim aqui tá meio ruim. Deixa eu ver se é por causa do zoom. Na verdade, eu acho que foi algum problema com a minha internet. Meu áudio tá travando. Eu vou tirar o print e vou mandar para vocês no grupo do WhatsApp, para ficar melhor de vocês verem. Certo? Pode ser assim? Eu mando a solução e coloco a solução também lá no Classroom, ok? Então, prontinho. É assim que eu utilizo, na verdade, a equação de trocas de calor. No nosso slide só tem mais um exemplo, então a gente vai fazer esse exemplo, não é de cálculo. E a gente termina a nossa aula de hoje, certo? Essa questão é uma questãozinha do Enem. E o que é que ela diz? Ela diz que, num experimento, um professor deixa duas bandejas de mesma massa, só que uma é de plástico e a outra é de alumínio, sobre a mesa do laboratório, certo? Após algumas horas, ele pede aos alunos que avaliem a temperatura das duas bandejas, utilizando para isso o tato, ou seja, os alunos devem pegar na bandeja de alumínio e pegar na bandeja de plástico. E eles devem dizer qual das duas está mais fria, qual das duas está mais quente. O que é que vocês acham? Quem será que está mais fria? A bandeja de alumínio ou a bandeja de plástico? Alumínio está mais frio. A de plástico. Alumínio? Então vamos ver. Seus alunos afirmam categoricamente, ou seja, com ênfase,
que a bandeja de alumínio encontra-se numa temperatura mais baixa, ou seja, que a bandeja de alumínio ela está mais fria. Intrigado, o professor propõe uma segunda atividade. Ele coloca um cubo de gelo tanto sobre a bandeja de alumínio quanto sobre a bandeja de plástico. Então, ele coloca um cubo de gelo sobre cada uma das duas bandejas, que estão em equilíbrio térmico com o ambiente, e os questiona em qual delas a taxa de derretimento do gelo vai ser maior. Ou seja, eu vou fazer essa pergunta para vocês. Eu vou colocar as duas bandejas, elas estão à mesma temperatura, certo? E eu vou colocar um cubinho de gelo sobre a temperatura ou sobre a bandeja de alumínio e um cubo de gelo sobre a minha bandeja de plástico. Em qual bandeja o gelo vai derreter primeiro? Sobre a de plástico. Será que o gelo da bandeja de plástico vai derreter primeiro do que o gelo da de alumínio? É uma pergunta muito importante. Será que se vocês colocarem aí na casa de vocês um cubinho de gelo sobre alguma coisa de alumínio, pode ser um copo, qualquer coisa do tipo, e sobre a bandeja de plástico, sobre alguma coisa de plástico, o gelo derrete primeiro em qual? Bora ver qual é a resposta? Então, o aluno que responder corretamente ao questionamento do professor dirá que o derretimento ocorrerá em letra A, mais rapidamente na bandeja de alumínio, pois ela tem uma maior condutividade térmica que a de plástico. Como assim? O alumínio, ele transmite calor mais facilmente e mais rapidamente do que o plástico. Então, essa é a resposta da letra A. Letra B. Vai acontecer mais rápido na bandeja de plástico, pois ela tem inicialmente uma temperatura mais alta do que a de alumínio. Gente, uma informação importante na questão foi que as bandejas estão inicialmente, antes de ser colocado o gelo, em equilíbrio térmico. Então, a bandeja de plástico vai ter uma temperatura maior do que a bandeja de alumínio? Elas estão em equilíbrio. Então, vai ter? Vai não, né? Se é em equilíbrio... Muito bem, Micaele. Se é em equilíbrio térmico, não tem diferença de temperatura. Então, a letra B, a gente já sabe que está errada. Então, mais rapidamente na bandeja de plástico, pois ela tem uma capacidade térmica maior do que a de alumínio. Vamos pensar. Letra D. Mais rapidamente na bandeja de alumínio, pois ela tem um calor específico menor do que o plástico. Em alguma hora na questão, essa questão forneceu os dados de capacidade térmica e de calor específico? Não. Então, nós nem podemos dizer que a capacidade térmica de um é maior que a do outro, nem podemos dizer que o calor específico de um é menor do que o do outro. Letra E. Com a mesma rapidez nas duas bandejas, pois apresentarão a mesma variação de temperatura. Também está errado. Por quê? Porque, como são materiais diferentes, eu não vou ter a mesma variação de temperatura no mesmo intervalo de tempo. O alumínio vai ter uma variação de temperatura e o plástico vai ter outra variação de temperatura. Então, a resposta certa dessa questão é a letra A. Mais rapidamente na bandeja de alumínio. Ou seja, o gelo ele vai derreter mais rápido na bandeja de alumínio, pois ela tem o que a gente chama de condutividade térmica, ou seja,
ela conduz melhor a energia térmica do que a bandeja de plástico. Consequentemente, a troca de calor entre o gelo e a bandeja vai ser mais rápida. Sendo assim, o gelo, que está numa temperatura mais fria, cede calor mais rápido para a bandeja de alumínio do que para a bandeja de plástico. Então, essa é uma das formas de a gente estudar calorimetria e essa é uma das formas da calorimetria aparecer no Enem, que é um dos principais focos do nosso aprendizado. Certinho? Alguma dúvida? Todos entenderam? Alguém discorda? Falem aí pelo microfone para a gente conseguir terminar a aula mais rápido. Alguma dúvida? Vanessa está sem dúvidas. Mais alguém? Então, podemos terminar a aula de hoje. Quero agradecer a presença de vocês. É muito importante que vocês assistam às aulas online, porque essas aulas elas vão trazer cada vez mais conteúdo. Nós vamos trabalhar as ferramentas que nós trabalhamos nos eixos norteadores. Então, essa semana vocês vão ter uma atividade na plataforma sobre o eixo norteador do Design Thinking, que nós vimos semana passada. Então, deem uma olhadinha. Se vocês prestaram atenção na atividade de sexta-feira que eu postei, não foi necessário vocês trabalharem o eixo. Então, nessa semana, vocês vão trabalhar o eixo. Nós já vimos conteúdo suficiente para que a gente construa um design thinking sobre termometria e calorimetria. E essa vai ser a atividade da semana. Sexta-feira eu vou postar essa atividade para vocês. Então, se vocês quiserem já ir treinando com tudo o que a gente viu na aula de semana passada e na aula de hoje, vão treinando, vão fazendo e até segunda-feira que vem, certo? Tchau, foi um prazer revê-los. Até a próxima!